correria do cotidiano nos permite poucas pausas para perceber como estamos. É cada vez mais comum encontrar pessoas que sofrem de estresse ou de distúrbios, como ansiedade, falta de tempo para atividades relaxantes ou a família, má alimentação, incapacidade de enxergar perspectivas, tensão no trânsito. Os motivos que geram insatisfações são muitos e milhares de pessoas lidam com esses problemas. Mas quando é preciso procurar um psicólogo? Para falar sobre esse assunto, o Opinião Livre de hoje conversa com a psicóloga Marina Abud. Muito obrigada pela sua presença aqui, Marina. Obrigada a você por me receber. Olha, de tudo isso que eu falei na abertura, é uma vida louca que a gente tem, né? Sim, Estresse, ansiedade, todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por isso, a gente não está imune a nada disso, ainda mais nos dias de hoje, né? Trânsito, redes sociais, isso afeta muito a todos nós, né? É muito difícil não sentir toda essa pressão. E quando que chega num ponto que você fala, eu tô precisando de ajuda? Às vezes as pessoas nem param para pensar, né? Aperta um botão, vai naquele dia a dia e nem sabe se está com algum problema, se precisa realmente de ajuda. Em que momento que a gente precisa parar e prestar atenção que a gente está precisando de um psicólogo ou de uma ajuda? A gente vai no automático, né, e não percebe quando as coisas estão nos afetando. Todo esse ambiente que a gente está envolvido acaba afetando nossa saúde mental. É claro que é muito subjetiva essa questão, quando buscar ajuda, qual é o ponto limite para cada um. Mas tem alguns sintomas que a gente pode observar, né? Uma angústia sem razão, aquela angústia difusa, uma ansiedade muito grande, sintomas corporais, físicos que não têm uma relação com questões orgânicas. Então tem alguns pontos que chamam a atenção e que devem dizer para a pessoa, pera lá, preciso buscar ajuda. Começar a agir de uma forma diferente? Não sei. Às vezes, por exemplo, eu passei por isso há pouco tempo. Eu estava assim, trabalhando normal, tudo em ordem, mas eu senti um pouco de tristeza, não tinha muita vontade de sair. Aí, de repente, eu dei um break, dei uma parada, né? Fiquei uma semana assim fora. Já recupera a energia. Acho que às vezes a gente tem que mudar um pouco. São pequenos gatilhos, né, que a gente tem que fazer para voltar à vida real, não sei. Sim, é muito importante o descanso, mesmo assim a questão do ócio, né? Poder ficar sem fazer nada, né? Ficar um pouco sem tranquilo. Fazer nada de verdade. De verdade, né? Não ali cheio, né? Tira férias, mas fica resolvendo um monte de questões da casa, reforma, viaja, né? De fato, descansar é muito importante. Ou mesmo estimular o corpo. Hoje em dia a gente passa muito tempo sentado na frente do computador, então poder trabalhar o próprio corpo, seja com uma atividade física, seja com dança, enfim. Tudo isso é muito importante, né? Para a questão da saúde. A saúde do corpo, ela não é diferente da saúde da mente. Ela está interligada e a gente precisa fazer um trabalho conjunto. Agora, o momento de procurar o psicólogo é quando a gente percebe que precisa realmente, olha, eu estou precisando de ajuda. Eu não estou só precisando de um break, eu não estou só precisando viajar, eu não estou precisando só fazer uma aula de dança, eu preciso de ajuda. Como é que a pessoa detecta isso? Acho que principalmente quando tem um sofrimento importante, né, e que seja persistente, que mesmo com todas essas válvulas de escape que a gente possa tentar, isso não cessa, né, e que seja de grande intensidade. Então, por exemplo, uma tristeza profunda, sem explicação e que persista todos os dias e que seja de grande intensidade. Isso é um ponto a se perceber, né? Então, talvez tentou essas válvulas de escape, ainda assim algo permanece, um sofrimento permanece, aí é a hora de buscar um psicólogo. Permanece por quanto tempo? Uma tristeza, sei lá, tem um tempo determinado? Cada um vai suportar de um jeito, né? Cada um suporta as suas tristezas, as suas angústias de uma forma. Eu gosto também de dizer que todo mundo pode se beneficiar de uma psicoterapia. Talvez não seja algo tão grave, e você não tem um diagnóstico de depressão, por exemplo, mas você pode ir a uma terapia e trabalhar suas questões, mudar o seu jeito de perceber o mundo, ter mais qualidade de vida. Por que ficar vivendo sofrendo, mesmo que não seja algo tão intenso ou de um diagnóstico muito grave, né? É um processo de autoconhecimento, no fundo. Isso quer dizer que quando a gente pensa numa terapia, a gente pensa sempre numa terapia a longo prazo.
né? Aí eu vou começar a fazer uma terapia. Pode ser uma terapia pontual, quer dizer, eu estou nesse momento vivendo um período que eu estou mais triste, nesse momento eu tive um problema na família, então eu vou tratar aquele momento que eu estou vivendo. É isso? Sim, uma terapia breve. A gente chama de psicoterapia breve, que é justamente esse trabalho, né, com um foco em determinada questão. Claro que você pode abranger e fazer uma terapia a longo prazo que vá trazer outras questões à tona, mas se você tem desejo de fazer uma terapia breve, ela é focal num determinado problema, por exemplo, a perda de alguém, que você precisa elaborar aquele luto, ou então uma dificuldade que está passando no trabalho. Ela tem esse foco, ela tem uma duração específica e ela tem resultados. Sim, então isso é importante, né? Mas você acha importante as pessoas, porque muitas vezes a gente fala, né, que o sofrimento nos traz força, né? Quanto mais você sofre, mais você vai se blindando, você vai amadurecendo. Então, às vezes você não procura ajuda, mas você passa por aquilo. Esses sofrimentos vão ficando no DNA da gente, eles vão ficando guardados de alguma forma? Eu gosto de dizer que mesmo que você tente ignorar, nada escapa, nada você esquece. Aquilo vai ficando parte de você. Né? Se você pode elaborar aquele sofrimento de uma forma saudável, pode ajudar no seu amadurecimento, no seu crescimento. Mas se você vai acumulando sofrimentos que não têm espaço para serem elaborados, que não têm espaço para serem pensados... Resolvidos, né? Fechar aquela caixa, né? Fechar aquela caixa, né? Eu falo que você vai empurrando a poeira debaixo do tapete, mas ela tá lá, né? Uma hora você tira aquele tapete e sabe-se lá o que vem. E você nem sabe, né? Você não espera. De repente, nossa, como isso estava guardado dentro de mim, né? É uma coisa... Sim. E sabe uma coisa que tem sido cada vez mais comum hoje em dia? São os problemas psicossomáticos, que a gente chama. Então, são questões psicológicas, mas que se manifestam pelo corpo. Como assim? Um taquicardia, né? Uma dor corporal muito intensa, dores de cabeça, problemas no sistema digestório, né? Problemas intestinais, que você vai no médico, vai investigar, não tem uma razão, né? E aí você se dá conta que aquilo é o seu corpo manifestando algo que você não pode manifestar através das palavras. Olha, é verdade. Tem o corpo, ele fala, né? Sim. Muitas vezes você não presta atenção, mas o próprio corpo já começa a pedir socorro. Exatamente, exatamente. O corpo fala pela gente quando a gente não pode dizer nada, né? Agora, psicanálise do cotidiano. O que é isso? Bom, a psicanálise é uma linha teórica a gente hoje em dia estuda nas universidades como dentro do curso de psicologia, mas ela nasceu de forma separada, né? E a psicanálise pode ser usada para pensar questões cotidianas. Então, pensar sobre política, pensar sobre notícias de jornal, pensar sobre questões da sociedade. Ela é uma forma de ver o mundo, então ela pode ser usada para pensar o cotidiano. É uma reflexão que você faz do dia a dia, é isso? Ou do que está acontecendo no momento? Exatamente. É um papo com um amigo, né? A gente senta e conversa. Olha, você viu que aconteceu isso, aconteceu aquilo? Quer dizer, isso já é uma psicanálise entre amigos? Ou você precisa procurar um profissional para fazer isso? Olha, na verdade, você pode usar a psicanálise, assim, é uma teoria que pode orientar a sua visão de mundo. Então, você pode falar sobre psicanálise entre amigos, você pode falar sobre psicanálise na internet, mas a psicoterapia ou a análise dentro da psicanálise é um outro processo, que aí é um tratamento, né, para alguma questão, enfim. É diferente de usar a linha teórica da psicanálise para discutir uma questão, né? Entendi. Agora, a gente falou muito assim, um dos aspectos que você colocou, que pode ser um sinal, né, de que a gente está precisando de um psicólogo, de um tratamento, é a tristeza. Como que a gente diferencia, né, porque muito se fala do mal do século, que é a depressão. Como a gente diferencia uma pequena tristeza, tristeza por algum momento, algum que você está vivendo, de uma depressão? Você sabe que essa é uma pergunta bem interessante, porque hoje em dia também qualquer tristeza a pessoa já acha insuportável, e a tristeza faz parte da vida, né? Sempre que for uma tristeza pontual, relacionada a algum evento da vida, então a perda de alguém, a perda de uma vida, um luto por perda de um emprego, por exemplo, você está tendo uma tristeza natural, que está inerente a qualquer frustração, né? Quando você está dizendo aí de uma tristeza que persiste por muito tempo, que você não sabe dizer de onde que vem,
né? Que é muito intenso, mas por que eu tô triste dessa forma, Se né? eu tenho tudo, se está tudo em ordem, meu trabalho está bem, minha casa está bem, por que eu estou triste? Não vê mais prazer naquilo que antes era bom. Isso é um sinal de uma tristeza que precisa ser tratada e que não é só uma simples tristeza, né? Que tem algo de uma melancolia, talvez de uma depressão. Isso daí já é um indício de que a gente tem que começar a se preocupar e ir, no caso, procurar um psicólogo, um psicanalista. Você acha que quando essa tristeza passa do ponto, é a hora de já procurar ajuda? Sim, com certeza. Acho que esse é o momento em que essa tristeza fica muito grande, não tem nada que faça sentido nela, né? É um sinal de que tem alguma coisa errada comigo, tem algo acontecendo comigo que não é o normal, não é o esperado, não é aquilo que eu considero assim para minha vida que faça sentido. Então é o momento sim de buscar ajuda. E isso não tem idade, né? Não. A depressão não tem idade, a tristeza não tem idade. Você detecta em qualquer idade, é isso? Pode ser tanto criança como o jovem, quanto o idoso? Sim, para todas as faixas etárias. Tende-se a achar que criança não tem tristeza, né? Criança é tudo alegria, tudo felicidade, criança não sofre. Isso é um grande mito. A criança tem seus sofrimentos, tem suas angústias. O idoso também. O idoso sofre bastante, muitas vezes não é visto, né? Porque passa por um processo de envelhecimento, de muitas perdas, perda da própria identidade, perda da identidade profissional, de pessoas próximas e acaba sofrendo muito também. Então, tá para todo mundo, né? A depressão pode atingir a todos. Atinge tanto a todos, né? A muita gente, que o nível de suicídio, não só entre jovens, mas em todas as faixas etárias, né, que a gente tem visto, é um dos sintomas da depressão, chega ao suicídio. E esse é um assunto que eu quero abordar com você no próximo bloco, tá bom? Ok. Tá? Um instante só, a gente já volta. Você sabia que o leite não precisa ter origem animal? Vários vegetais podem ser usados para sua produção e o melhor, você pode fazer isto em casa. Confira 3 alternativas de leites vegetais bem fáceis de fazer. Leite de banana. Leite de arroz. Leite de inhame. Os restos de arroz e de inhame que sobram na peneira podem ser usados em receitas de purês, bolinhos ou o que a sua imaginação criar. Guarde os leites em recipientes de vidro. Eles duram até 3 dias na geladeira. Ou coloque em formas de gelo e congele. Assim, eles duram 30 dias no congelador. Estamos de volta hoje conversando com a psicóloga Marina Abud e um dos assuntos, né, que a gente estava falando no primeiro bloco, entre tantos, é sobre a depressão, né? E falando sobre jovens, que a depressão pode acontecer em qualquer idade, mas está acontecendo muito entre os jovens, suicídio entre os jovens. Você sendo uma jovem terapeuta, você psicóloga, na sua visão, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com os jovens? Por que tanta gente está
aí praticando não, né? Cometendo o suicídio. O que houve? Eu acho que teve uma mudança aí nos últimos 15, 20 anos, na sociedade mesmo, das pessoas estarem cada vez mais isoladas, né, com dificuldade de formar vínculos significativos. Perdeu-se um pouco aquele senso de comunidade, que todo mundo está próximo, se ajuda, né? Então o que a gente vê é uma solidão muito grande, né? Todo mundo ali nas redes sociais, no computador, nos jogos, né? E vivendo uma vida, no fundo, muito solitária. Parece que você tem muitos amigos ali no Facebook, nas redes sociais, mas na verdade, de fato, relações significativas não são tantas assim. Então, esse isolamento tem produzido muitos sofrimentos psicológicos, entre eles a depressão e entre eles o suicídio, né? Em alguns casos, a ideação suicida, as tentativas ou até o suicídio de fato, né? Você acha que aumentou justamente por isso? Porque antigamente, querendo ou não, né, a gente tinha uma comunidade, a gente tinha um papo na varanda, a gente saía mais, né, interagia mais. Hoje você vai num restaurante, por exemplo, cada um, você já pede, né, as coisas no tablet, muitas vezes você nem conversa com o parceiro, com as pessoas que estão perto. Essa interação, esse olho no olho, está fazendo falta isso para as pessoas? Com certeza, porque os vínculos humanos, as relações são muito importantes. Quando alguém tem uma angústia, o principal é poder falar sobre essa angústia, é poder conversar com um amigo, é poder compartilhar aquilo de algum modo, né? Com alguém de confiança. E se você perde essas relações, se essas relações estão mais escassas, essas angústias, essas solidões são vividas de forma mais solitária mesmo, né? Não tem com quem dividir isso. Então tem que realmente dividir, e também pode ser dividir essa solidão, pode dividir com o psicólogo, né? Aí justamente procurar uma ajuda. Exatamente. Agora, eu tenho uma informação de que os homens são mais propensos ao suicídio. É verdade isso? Sim, é verdade. E por quê? A gente nota isso, né? Os dados mostram isso. Isso acontece principalmente porque as mulheres estão mais implicadas em se cuidar, né? Eu vi um outro dado também de que a grande maioria dos homens só vai ao médico acompanhado da esposa ou dos filhos, né? Justamente porque não vão buscar ajuda, porque não vão se tratar, têm dificuldade de ficar nessa posição de precisar de um profissional, né? Existe uma cultura também de que o homem precisa dar conta de tudo, precisa sustentar a família, seja financeiramente, seja emocionalmente, né? Isso não é verdade, né? Muitas vezes não se dá conta de sustentar dessa forma e acaba vivendo esse sofrimento muito solitário, sem buscar ajuda, sem buscar um profissional, e levando muitas vezes ao suicídio, né? Homem, se deixar, não pede ajuda nem para saber o caminho do carro. Exatamente. Não é? Pergunta, não pergunta, pergunta, não pergunta, entendeu? Eles são tão independentes que imagina pedir. Eu acho que chegar ao ponto de chegar e falar, pedir, eu preciso de ajuda, deve ser muito mais difícil para o homem. Mulher fala mais, né? Fala mais, tem mais facilidade de dizer, olha, eu preciso de alguém, eu preciso de ajuda, eu vou buscar um profissional. O homem quer ser independente, né? Quer ali cuidar de tudo e não precisar de ninguém. E o suicídio tem a ver com essa solidão, né? Muitas vezes alguém que está num tratamento psicológico pode trabalhar essas questões e não cometer o suicídio, né? O suicídio é uma escapatória bastante solitária. E em relação, só para voltar um pouquinho para os jovens, quer dizer, os pais, como que eles ficam, né, nessa situação de que muitas vezes não são permitidos nem entrar no quarto dos jovens, você bate na porta, já recebe um não bem grande. Como que o pai e a mãe podem lidar, né, ou a família, com os jovens que querem essa solidão? Eles podem até não gostar e ter esse lado somático, né, psicossomático, está sentindo de outras formas, mas como que os pais devem agir para ajudar os filhos? Olha, é muito difícil, né? Acho que cada família vai encontrar o ponto em que consegue acessar o seu filho, seja por uma atividade em comum, o interesse ali de pai e filho, de mãe e filho, né? Como se aproximar desse jovem, né? Talvez também entender um pouco do mundo dele. Se é um jovem que está ligado nos jogos, por que não entender o que são esses jogos, né? Participar disso de alguma forma. E principalmente estar atento para sinais que surgiram depressão, né? Alterações de comportamento,
uma tristeza, apatia, e se for necessário, encaminhar para um psicólogo, né? E no caso de um possível suicida, como ajudar? Como a gente pode ajudar? Eu acho que sempre, né, buscar a ajuda de um profissional. Muitas vezes as pessoas próximas têm boas intenções, mas acabam dizendo coisas que podem até atrapalhar, né? Então, é importante buscar um profissional que esteja preparado para lidar com uma tentativa de suicídio, seja ele um psicólogo, um psiquiatra, e de fato empreender um tratamento psicológico, de psicoterapia, aí sim provavelmente um pouco mais de longo prazo, porque é um problema de maior gravidade, né? E se for necessário também com auxílio de medicamentos psiquiátricos. A gente pode cuidar disso e pode evitar que o suicídio ocorra de fato. O suicídio é uma atitude, para mim, uma coisa tão radical. O que passa na mente humana para chegar a um ponto de ter, eu acho até uma coragem de fazer isso, porque a pessoa foi um fraco, ela estava passando mal, estava com depressão. Não, você tirar a própria vida, que ponto de limite que o ser humano chegou para conseguir fazer um negócio desse? É algo muito sério, né? E de fato, quando a gente vai ouvindo os pacientes, o que se mostra é muito mais uma vontade de que tudo o sofrimento acabe, de que aquela dor passe, né? Uma dor insuportável. Uma dor insuportável, né? E aquela vontade de dormir e nunca mais acordar, né? De que a dor acabe, mas não necessariamente de morte, né? Não existe um desejo de morte, existe um desejo de cessar a dor. Só que a morte é vista como uma saída para isso. Então, muitas vezes é mais nesse sentido de ver a morte como uma saída para o fim da dor do que desejar a morte, porque a morte é muito assustadora e a angústia de morte é para todos, né? Então, acaba sendo algo bastante complicado isso. E é importante que a gente possa mostrar que existem outras saídas para cessar a dor do que a morte. E é importante, você acha importante falar sobre suicídio, quer dizer, colocar luz sobre o assunto, as pessoas falarem, porque fica uma coisa meio... né, um preconceito em se falar sobre isso. E hoje, como está acontecendo muito, a gente tem que falar. Claro, não, com certeza. Existe um certo mito de que se falar sobre suicídio, você vai incentivar o suicídio. Claro que dependendo da forma que você falar sobre o suicídio, pode ser uma forma que incentive, né? Mas se você falar do suicídio como uma questão psicológica, né? E uma questão de saúde pública e oferecer caminhos para que a pessoa busque ajuda, para que ela seja ouvida, para que ela seja compreendida, isso pode melhorar muito a situação, né? Pode fazer com que as pessoas se sintam mais acolhidas e evite o suicídio, né? Você acha que a maior causa do suicídio é realmente a depressão? A depressão tem muita relação com o suicídio, grande relação mesmo, mas existem suicídios de outras ordens também, né? Que não são relacionados à depressão. Porque o que eu sinto é que muitos casos desses, né? Quando a gente estava até pesquisando antes de conversar com você sobre esse assunto, muitas vezes a pessoa não sabe, né, que ela está doente, mas outras vezes ela sabe. Outras vezes ela sabe que ela precisa de ajuda. Tantos casos que a gente vê às vezes na televisão, horríveis, né, de gente que mata, que se suicida, enfim, mas que teve um tempo antes que chegou a querer pedir ajuda e ninguém prestou atenção. Falta esse olhar também para quem está perto. Sim, é muito triste isso, ver que a pessoa buscou de algum modo ajuda e não encontrou alguém que pudesse acolhê-lo, né? É de fato muito triste e muitas vezes quando a pessoa tenta trazer esse tema, tenta falar sobre a sua ideação suicida, o que ela recebe são falas de: olha, você não pode pensar nisso, isso é errado, vai buscar, né? Vai buscar o que fazer. Vai buscar o que fazer, né? Vai preencher sua cabeça com qualquer outra coisa e não é tratado com a seriedade que deve ter ou não se encaminha para um profissional, né? Simplesmente abafa a questão. Até por a própria pessoa não tem preparo, né, para lidar com aquilo e aquilo vai ficando abafado até que uma hora se efetiva, né? Você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Às vezes, né, até mesmo no programa agora eu falei, a gente quer falar com os amigos, mas às vezes uma palavra errada pode mudar tudo, né? Então, quando você não procura um profissional, porque você estudou para isso. Sim. Você estudou a mente, você sabe quais são os gatilhos, a palavra certa.
muitas vezes uma palavra errada faz com que a pessoa vá para um outro caminho que não deveria ir. É ou não é? Sim, com certeza, né? Principalmente se essa palavra errada tiver a ver com julgamento, né? Então, olha, isso aqui é errado, isso aqui não pode, né? Isso é muito, muito prejudicial, né? O psicólogo está pronto para ouvir a informação sobre uma ideação suicida e lidar com ela, sem julgar, sem dizer que aquilo é errado, poder trabalhar essa questão, ajudar a pessoa a encontrar um sentido para a sua própria vida e que seja um sentido dela, né? Não um sentido que eu vou te dar de fora. Olha, o sentido da sua vida tem que ser trabalhar com tal coisa, ou tem que ser seguir tal religião, né? Não, a pessoa precisa encontrar um sentido para ela e o psicólogo está pronto para ajudar a pessoa no seu próprio caminho, né? Não ditar o que é certo e o que é errado. Ô Marina, mas a gente passa a vida toda meio que procurando, né? Aprender com a vida, aprender com as coisas. Você com os seus pacientes e com a tua experiência, mesmo jovem, já está no mercado, quando que você sabe que aquela pessoa já está boa? Ah, você já está boa. Olha, eu vou te dar alta porque você já está boa. Olha, na psicanálise, em geral, pelo menos da forma da linha teórica que eu trabalho, a gente não tem um momento de alta, né? Sempre vão ter questões que a pessoa vai poder trabalhar conforme for de interesse dela. Claro que ela chega com algum sintoma, alguma angústia, e vai passando o tempo e aquilo vai sendo trabalhado e a pessoa deixa de manifestar aqueles sintomas, né? Ela pode deixar aqueles sintomas, mas vão aparecer outras questões que ela quer pensar e se ela tiver interesse, haverá um espaço para isso, né? Agora, vai de uma escolha também de uma conversa com o próprio paciente de, olha, o que me trouxe até aqui, eu já vejo que foi resolvido, eu já entendo muito melhor porque eu tenho tais comportamentos, porque eu tenho tais pensamentos, estou bem agora, então vou encerrar, isso é uma troca, né? Mas se você quiser iniciar de novo com uma outra questão, sempre vai haver espaço para isso. Você acha que o autoconhecimento sempre precisa de ajuda? Olha, Ou a gente pode aprender a se conhecer sozinho e enfrentar as coisas sozinhos? Acho que são duas coisas diferentes. Se conhecer e ter um momento sozinho é importante, né? Mas é diferente de um momento com o outro. Na psicanálise, a gente trabalha muito com a questão do inconsciente. Então, o analista vai poder perceber o seu inconsciente, que para você é inconsciente. Eu não percebo aquilo. Você não percebe, mas alguém que está de fora e que está preparado e que tem, né, estudo para isso, pode perceber as suas questões inconscientes e ir devolvendo aos pouquinhos elas para você mesmo. Então, para isso, você precisa de um profissional. Agora, o autoconhecimento, ficar sozinho, pensar sobre as suas questões, também é importante. Todo mundo precisa de um tempo só também. Eu também acho. A gente colocou, inclusive, você que está acompanhando a gente, o serviço da Marina, você atende, então, está novamente no vídeo, tanto, não tem limite de idade, nada. Sim, atendo crianças, adultos, sem limite de idade e, enfim, qualquer tipo de paciente também. Quem está te procurando mais? Mulher, homem, criança, jovem? Mais mulher. Mulher? E bastante jovens também. Que bom. Acho que os jovens têm também, assim, saído um pouco daquele estigma de psicologia só para louco, né? E percebido que a terapia pode sim ajudá-los muito, sem ficar com medo de ser taxado, de louco, ser rotulado. Então, tem buscado cada vez mais. Meu grande público são mulheres jovens. Tá vendo? E os homens continuam não procurando, né? Vão se forem empurrados pelas mulheres. Tem alguns homens, mas a maioria é mulher, sim. Só pra gente terminar, a gente está no último, terminando aí o minutinho final, uma dica para quem está em casa, entendeu? Para começar, né? Tá com aquela angústia e quer começar um dia novo hoje. Olha, busque vínculos com as pessoas, fale com seus amigos, com as suas principais relações sobre o que está te fazendo sofrer e não sofra sozinho, né? E se precisar, busque a ajuda de um profissional. É isso mesmo, nunca sofrer sozinho. E é bom ter amigo, né? Com certeza, amigo é muito importante. Amigo é muito importante. Querida, muito obrigada pela tua presença aqui, tá bom? Sucesso para você na sua vida, na sua carreira e volte sempre. Tá? Muito obrigada. Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!
nada. Eu acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. É, pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal.